Começando mais um Follow Podcast, um podcast extra, posso dizer assim, Sim. porque não é nem da segunda temporada e é um The Last Time of The Last Season. É mais ou menos isso. E hoje a gente tem a presença... Ficou impactada com o meu inglês. Todos Não tô ficamos. entendendo nada, velho. Estamos aqui com a Fernanda Serbi, Oi, gente, tudo bem? Saudades de gravar. com o nosso João Sim, né, mano? Sabino Tudo bom, pessoal? e com a nossa queridíssima psicóloga da noite, Cássia. Boa noite, gente. E todos os arrobas e informações necessárias para entrar em contato com a Cássia vão estar na descrição, né, editor? Com certeza, né, mano? Então, O cara falou, né? O que eu posso fazer? vejam a nossa queridíssima vinheta para esse episódio extra. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. E para introduzir a nossa conversa hoje, o nosso debate, nossa troca de ideias, eu queria perguntar para a Cássia o que é que um psicólogo faz? Quando eu chego lá na sala, tenho minha doença, meu problema, o que é que vai acontecer? Como que vai? É verdade, eu Ai, nunca gente. fui no Eu psicólogo. também não. Tipo, a minha referência é filme, série. Eu não sei como funciona de verdade, sabe? Tá. Bom, primeiro contato que a gente tem com uma pessoa, normalmente se é de maior, vocês vão chegar e a gente vai perguntar o que motivou vocês a vir. Lógico que vai pegar dados, né? Então a gente pega idade, se é casado, tem filhos, se passa por algum tratamento médico já, se toma alguma medicação. Aí vocês vão falar esses dados pra gente e a gente vai perguntar qual foi o motivo, qual que é a queixa que trouxe vocês para terapia. Então, daí vai vir, etc., relacionamento, muitas vezes uma depressão, medo, insegurança, uma escolha de um emprego que a pessoa não sabe naquele momento. E daí, através disso, a gente desenvolve uma conversa ali, onde eu faço uma coleta de dados. Então, primeiro eu preciso coletar alguns dados da pessoa, porque a gente tem uma história de vida ali, vamos colocar que seja de um de vocês ali, que vai ter no mínimo 18 anos de história de vida, para mim entender quem é você, quais são suas crenças e o que te trouxe até ali, como isso está contribuindo para aquilo que você está trazendo para mim, para a queixa, digamos assim. Aí, a partir daí, eu perguntando, e vocês vão tendo a liberdade de falar, olha, eu vim aqui por causa disso, passei por uma situação assim tal, recentemente, como que você lidou, como que você se sente, daí as emoções acabam fluindo na sessão, né, de terapia. E através disso, daí a gente vem tratando o dia a dia, né, daí toda semana, normalmente ou é semanal ou é quinzenal as sessões, vocês vão trazendo contextos, se precisar preencher alguma lacuna do passado, eu vou perguntar, relação familiar, etc. Se não, a gente vai trabalhando com aqui. Eu, no caso, sou uma psicóloga comportamental, já adiantando. Então, no caso, eu vou trabalhar com aquilo que é a queixa do momento. Eu preciso da base, lógico, do passado, de vocês, da história passada, de queixa, mas eu vou trabalhar com o momento, para que resolva aquele problema que você está trazendo para mim aqui agora. Então, a partir daí, a gente vai desenvolvendo nas sessões. E quando é de menor? Quando é de menor, eu preciso fazer uma anamnese com os pais primeiro. Então, eu chamo os pais na terapia, faço todas as perguntas, desde nascimento, como é que foi o parto, se teve alguma queda na infância, como foi o desenvolvimento infantil. Junto com a... Não. Separado. Separado. Porque quando é os pais, eles são responsáveis. Então, daí, no caso, eles passam todos os dados e o porquê que essa criança ou esse adolescente está vindo até mim. Aí, a partir daí, eu começo a atender esse adolescente ou essa criança e, no decorrer dos atendimentos, esporadicamente, eu chamo os pais para dar um feedback, respeitando o sigilo profissional da criança também. Só trazendo dados que são relevantes para ajudar no contexto familiar. Entendi. E existe algum caso de, tipo, a pessoa tá lá e ela não fala, não quer falar, ou tem vergonha do que aconteceu porque tá Existe. sendo forçado? E é difícil? Existe. Na verdade, eu parei de atender criança. Hoje em dia, eu atendo mais adolescente e adulto. Exatamente por conta disso também. Que quando você é forçado a estar lá, nem sempre você quer se abrir e falar. Então, já chegou a vez de eu ficar uma sessão inteira tentando fazer a pessoa falar, entendeu? Trazendo muitas vezes coisas minhas para ver se a pessoa interagia, mas não saía.
E já teve vez que eu estava ali que os pais queriam muito atendimento, eu tentei fazer por um tempo, mas não tem como eu trabalhar sem o material de trabalho, que é a fala. Não tem como trabalhar sem conteúdo. É. Aí chega lá e não fala e Uhum, geralmente é complicado. uhum. E como que eu sei quando eu vou ter que procurar ajuda ou quando alguém eu vou falar para ele procurar ajuda? Tem um momento específico? Eu acho que quando qualquer situação da sua vida está trazendo um sofrimento para você. Então, isso pode ser dentro do trabalho, isso pode ser dentro do relacionamento. Se uma situação que você está passando está te trazendo sofrimento, você não está tendo uma vida saudável em alguma área da sua vida, é quando você precisa buscar ajuda. E você já tentou diversas coisas, você já conversou a respeito, você tentou mudar o comportamento, se afastar de determinadas pessoas, pedir demissão. E nada que você fez, você conseguiu ver possibilidade. Então, se o sofrimento está grande, você já fez de tudo que estava ao seu alcance, é o momento de buscar ajuda. Se não, começa a interferir em relação, em trabalho, em tudo o seu contexto, né? Já tem uma pergunta aí? Não, eu queria entender um pouco de onde surgiu, assim, você querer trabalhar com isso, se é algo desde a infância, se foi indo, tipo, mais pra adolescência ou fase adulta mesmo. É uma boa pergunta e acho que é bacana responder isso. Dificilmente as pessoas perguntam, mas isso surgiu porque quando eu tinha 13 anos de idade. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu tive depressão. A minha mãe, ela tinha tido depressão anteriormente, então é uma das coisas que acho que vocês vão perguntar aqui, mas eu já tinha uma predisposição a ter depressão, então. E eu desenvolvi depressão com 13 anos de idade, e daí nessa época, estava sofrendo por bullying, dificuldade, muitas mudanças, saí da escola que eu estava, mudei de casa, etc. Dentro de todo esse contexto, eu comecei a precisar de ajuda. Só que nem sempre, naquela época, mais do que essa, os nossos pais entendiam que era um psicólogo. Então, eu pedia para passar por um psicólogo para os meus pais, mas eles falavam, não precisa. Então, eles encaminharam eu para um psiquiatra, que, graças a Deus, eu fiz o tratamento psiquiátrico naquela época e, eu consegui me curar da depressão. Mas eu cresci com essa falta e, então, acho que depois desse contexto que eu passei, eu queria ser essa pessoa para ajudar na falta das pessoas ali, sabe? Sim. Então, eu quis ser aquilo que eu não tive na minha dor. Então, foi aí que surgiu. Muito bom. E vamos supor, o psicólogo, ele vai resolver os meus problemas? Tipo, vai curar? Não. Não, de jeito nenhum. Não tem poder de resolver nada. Eu vou direcionar você. Então, você chega lá com as suas questões, entendeu? Você vai trazer para mim. Então, vamos colocar um relacionamento. Você está vivendo um relacionamento, não está nem um pouco legal. Você está infeliz nessa relação, mas você não sabe como terminar esse relacionamento. Você vai trazer isso para mim, dentro da terapia, e eu vou mostrar detalhes, eu vou fazer você perceber todos os pontos ali positivos e negativos da relação, mas quem vai precisar tomar as atitudes para sair dessa relação é você. Então, a gente abre um leque de possibilidade. Mas quem precisa ter as atitudes de mudança de vida são as pessoas. Então, eu vou estar ali para acompanhar, vou estar ali para ajudar, orientar, para mostrar as possibilidades, mas eu não posso intervir nesse caso. Eu não posso falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ao menos um bom psicólogo não fala, tá, gente? Mas já tem uns que falam. A gente mostra, olha, você talvez precise lidar com essa situação, e se você tentasse dessa maneira, se a pessoa fala o que eu quero falar, aí eu reforço. Então, se você fala assim, acho que eu vou conversar com ela hoje. Isso daí, então, converse com ela hoje sobre esse assunto. Então, a gente tenta fazer com que vocês cheguem na resposta que vocês precisam, mudem a vida de vocês. Se eu falar, eu vou ser uma pessoa que sempre vocês vão ter uma muleta. Vai ser eu quem vou ser a mudança da vida de vocês. Quando vocês têm que se desenvolver e ter autoconhecimento e autoconfiança para resolver. Ah, legal. Vixe. Bom, a gente não pode viver da vida dos outros, né? A gente tem que ter um pouquinho de Autonomia. Autonomia, né? Autonomia. Independência, ficar se baseando nos outros. Eu queria saber também como que foi essa conversão, porque a gente sabe, você tá aqui, quer falar um pouco de você aqui na igreja? Eu não sei, começar dessa conversão, porque você já deu aula, né? Você me dava aula por um tempo. Sim, sim. Bom, na verdade, eu já nasci em berço evangélico. Meu pai é pastor, na verdade, também. Então, eu nasci em berço evangélico lá atrás. Quando eu entrei nessa situação de depressão em 2000... Nossa, eu não falo 2013, mas é só porque eu tinha 13 anos, gente. Daí fica 2013 na cabeça. 2013 está terminando a faculdade. Mas,
Nessa época eu estava com meus 13 anos de idade, eu tive uma crise grande de identidade. E diante de todo esse contexto que eu estava passando, depressivo, etc., foi quando eu me afastei da igreja. Então, daí para lá, eu fui me distanciando cada vez mais. E nesse distanciamento, você está no mundo, você faz coisa no mundo, você se envolve com o mundo, você vive o mundo. E daí, nesse momento, eu tinha amizades que não me agregavam em nada, só me afundavam. Então, eu me envolvia, eu bebia, eu era viciada em cigarro, eu me viciei em cigarro, fumava pra caramba, fumei durante 10 anos de vida. Nossa. Fumei durante 10 anos e nesse contexto eu fiquei presa nessa situação. Então, toda essa época de trajetória minha de faculdade também, eu estava nesse contexto, inserida nisso. Tinha um relacionamento que não estava dando certo, já fazia tempo, mas vivia ele. Estava, tipo, levando e empurrando com a barriga, né? Aham. Aí, quando aconteceu de eu ter um rompimento nessa relação minha, junto com esse rompimento dessa relação minha, veio o rompimento de amizade, teve muita... Resumindo, Deus fez um rebuliço na minha vida. Ele tirou tudo o que me prendia naquela situação. E quando eu me vi sozinha, eu via que só tinha uma saída. E daí eu voltei para o pai, que estava ali de braço aberto. E então eu voltei, na verdade eu eu me reconciliei na igreja dos meus pais, me reconciliei lá. Eu frequentei um pouco lá. Mas ser filha de pastor não é fácil. Ainda mais quando eu fiquei muito distante da igreja ali dele. Ele tem uma igreja assim bem... Como eu posso dizer? Ela é bem certinha, as mulheres usam Tradicional. saias, tudo, sabe, bonitinho. Ainda tem toca indo da harpa. Acho lindo, gente, não é isso. Mas eu já tinha saído do contexto já, então eu resolvi buscar alguma coisa que eu me adaptasse. Foi aí que eu encontrei aqui a Nazarena. E desde então eu tô aqui. Quais são os tipos de doenças que mais são relatadas nas consultas? São depressão e ultimamente que está vindo muita ansiedade. Então, pessoas com qualquer situação onde estão se sentindo ansiosas, em vários contextos, está todo mundo com um pensamento muito acelerado, na verdade, atualmente. Isso aqui, as informações que a gente tem faz a gente acelerar cada vez mais. E isso acaba contribuindo para que as pessoas venham a adoecer. Então, digamos assim, que a depressão e a ansiedade ainda é um dos maiores motivos. Mas acontece de aparecer questão de relacionamento, familiar, lidar com o filho. E quando são coisas assim mais simples, é tranquilo lidar. São questões do dia a dia que a pessoa precisa ajeitar só. Mas questões assim... Tem casos que são resolvidos muito rápido, por exemplo, uma sessão já está melhor, ou não? Não. Não? Não. Existem casos que, graças a Deus, são resolvidos muito rápido, entendeu? Só que o muito rápido dura em, no mínimo, uns 3 meses. Mas é raro, entendeu? 3 meses é rápido. 3 meses é rápido. Geralmente, É muito assim, rápido. a média pra pessoa... É porque depressão... Por exemplo, depressão. Qual que é a média, assim? Pra pessoa conseguir, pelo menos, ir diminuindo as consultas. Uma média de 1 ano. 1 ano. Meu Deus. É uma média de 1 ano. Porque você tem que pensar que foi uma vida que levou a pessoa a chegar nisso, entendeu? Aham. Então não dá para sair do dia para noite. É uma vida para essa pessoa trazer para terapia, para lidar com essa situação, para poder sair. E é aquela questão de manutenção também, porque muitas vezes tem gente que está comigo há anos, entendeu? Então, tipo, porque também querem. Tem gente que tá porque precisa. Tem gente que tá porque depois que se encontrou na terapia, não quer resolver mais os problemas sozinho, etc. Quer esse acompanhamento. Eu conheço a história da pessoa desde que a pessoa saiu do ventre da mãe, praticamente. Então, tá ali. Aquele acolhimento é muito importante. Então, tem pessoas que ficam comigo ali porque precisam e outras porque gostam da terapia e querem esse autoconhecimento constante. Quem, na verdade, precisa e continua na terapia, ou é porque tem uma depressão maior, que é uma depressão muito mais severa, então dificilmente tem cura, ou então ela pode ter uma bipolaridade, uma esquizofrenia, borderline. Então, essas pessoas, normalmente, o tratamento é para a vida toda. Então, não sai. Nossa. Não é para sair, né? Tem vezes que sai. Você já falou até de que quando você teve depressão você foi para um psiquiatra. Qual que é a diferença entre Ah, eu psicólogo, queria saber isso também. psiquiatra e psicanálise? Tá. Psiquiatra, ele é um médico, né? Então, ele se formou em medicina e ele foi para a área da psiquiatria, que é para cuidar da saúde mental das pessoas. Ele tem CRM, ele com quem pode estar medicando as pessoas, é ele quem dá o diagnóstico, na verdade. Eu evito dar diagnóstico. A gente percebe todos os sintomas, já sabe o que é, mas eu
prefiro, e lógico que o médico ateste, porque daí o médico ateste, eu já sei o que eu tenho que mexer e tratar. Se a pessoa não vai para o tratamento com o médico, não tem problema. Eu consigo perceber ali, só que eu não vou ficar rotulando as pessoas. Então, eu não vou ficar, você tem depressão, você coisa e tal. A gente vai trabalhar aquilo que tem no momento. A menos que a pessoa pergunte ou ela mesma consiga perceber o que ela tem e ela mesma fale, verbalize. No caso, psiquiatra, psicólogo tem essa diferença. A gente daí trabalha com as emoções e sentimentos, então é com a fala. É aquilo que você vai trazer no consultório e a gente tenta mudar o repertório de comportamentos e pensamentos que vocês têm. Porque daí muda a vida. Se você não mudar a maneira de pensar e de se comportar, sua vida vai ser sempre do mesmo jeito. Então a gente trabalha com isso para ter mudança, enquanto o médico ele medica para tirar o sintoma. Então, você está tendo crise de ansiedade, taquicardia, insônia, etc. A medicação entra para tirar o sintoma. Eu entro para trabalhar a parte comportamental para vocês terem mudança de vida, para poder sair da medicação. E o psicanalista em si, ele pode ser um psicólogo ou não, tá? Porque quando a gente se forma em psicologia, a psicologia tem várias vertentes, várias abordagens. Então, cada um escolhe uma. Eu escolhi a psicologia comportamental, hoje em dia eu estou na cognitiva. Mas eu poderia ser isso, eu poderia ser psicanalista, eu poderia ser, sei lá, deu branco agora aqui nas outras, Tem problema. humanista, etc. Só que eu escolhi a comportamental. O psicanalista em si, ele vem de uma abordagem de freudiana, né? Então, ele trabalha mais com a questão do inconsciente e tudo mais. Ele tem uma questão muito apegada à infância e o inconsciente em si. A gente acredita no inconsciente, mas a gente não trabalha só com o inconsciente. A gente tenta trabalhar com a consciência. Entendi. Ah, legal. Ok. Então, já entrando mais no tema, dando uma ênfase, existem causas de depressão que são espirituais? Na verdade, a depressão em si, ela pode desencadear por N fatores, né? Eu acredito que o lado espiritual não tem o poder suficiente para desencadear uma depressão, mas ele pode agir numa pessoa que já tem predisposição a ter depressão. Então, não que necessariamente ele desencadeie, até porque o inimigo, ele usa aquilo que a gente já tem, ele usa nosso ponto fraco. Então, quando a gente pensa em como o diabo ele age, ele vai agir num ponto fraco. Se a pessoa tem uma tendência a ter depressão, ele vai usar aquela área. Mas não que necessariamente ele causou. O que ele pode fazer em si, espiritualmente falando, é trazer situações ruins à nossa volta para que a gente, né, tenha um problema um pouco maior. Mas a gente já tem uma predisposição. Ele sabe quem tem uma predisposição a ter um vício, que tem uma predisposição a ter uma depressão, a ter uma ansiedade, e ele vai agir com aquilo que ele tem na mão. Por isso que é importante a gente saber também quais são as nossas predisposições, né? Porque até que ponto é preventivo? Por exemplo, se eu sei que alguém da minha família sofre com isso, como que eu posso me cuidar para que eu não chegue nesse lugar também? Por exemplo, de depressão, ansiedade. Boa pergunta. Se você já percebe que tem uma questão de predisposição na família e você tem algum momento, tem algum vazio, tem alguma tristeza que aparece, já cuida, sabe? A gente não precisa chegar no fundo do poço para tratar. O que se as pessoas usassem da terapia como uma questão de manutenção, ao invés de vir depois que está com o problema já feito, seria muito melhor. Então, eu já estou com uma questão escolar, estou com uma questão dentro da faculdade, não sei o que eu vou escolher, isso está me trazendo sofrimento, eu tenho medo do meu futuro. Já busca. Então, vai ser muito mais leve. Você não vai entrar numa depressão, porque você vai ter um respaldo ali, você vai começar a se enxergar, ter autoconhecimento para lidar com isso e tá tudo bem. Agora, se a gente deixar o barco à deriva, ele vai levar a gente para onde tiver que levar. Nem sempre vai ser lugares bons. Putz. E, por exemplo, vai influenciar muito, né, a decisão das pessoas com a decisão dos pais. Tipo, os pais buscaram um psicólogo, mas eles se cuidaram, eu busco um psicólogo, meus pais resolveram sozinho, vai resolver sozinho o meu? Não existe isso. Olha, normalmente os pais têm pais assim que não buscam psicólogo têm crença que não é necessário. Tem gente que vive com a depressão, vive com os sintomas e carregam para a vida toda. E então, pensando nesse contexto, eles não vão falar com os filhos lidarem com aquilo. Eles não vão mandar eles irem para terapia. E a mesma coisa que pais que passaram por terapia provavelmente vão querer que os filhos também passem. Então, o que acontece lá na clínica é isso. Se os pais passam, eles indicam para os filhos também passarem. Existe uma falsa depressão, por exemplo? Eu acho que eu estou, não, eu tô, mas eu não tô.
Existe, na verdade, o que acontece são pessoas que, quando estão melancólicas, elas percebem que elas conseguem atenção, elas permanecem melancólicas. Então, se eu consigo atenção tendo uma doença, falando da minha dor, etc., eu trabalho com isso e eu vivo essa melancolia para ter atenção das pessoas. Nós precisamos um dos outros, eu quero o olhar das pessoas. Se for da pior maneira, não interessa, eu vou ter. É só reparar numa criança, quando ela pede atenção dos pais. Nem sempre é da melhor maneira que ela vai pedir essa atenção, Sim. falando que te ama, etc. Vai ter vezes que é quebrando alguma coisa, jogando alguma coisa no chão ou gritando. E a gente só cresce, mas a gente continua fazendo igual. Acontece até de gente abraçar o diagnóstico, né? Porque traz uma atenção. Eu abraço. Eu não, muitas vezes a gente nem passou por médico nem nada, mas eu abraço. Aí eu tenho. Mas se você tem, por que não trata? Se você tem uma coisa que você sabe que é tão ruim assim como é a depressão, a gente precisa tratar. Existe bastante caso de pessoas, tipo, eu quero ter uma coisa assim, tipo, manter Nossa, eu um- conheço muita É. gente que se faz de vítima. Não, tipo, vou dar um exemplo bem idiota, entre aspas. Tipo, eu sou professor, né? E eu tenho um aluno que ele é meio desviado de atenção na aula e ele fala, não, eu tenho um TDAH. Ele já coloca isso daí nele. usa de desculpa. Nunca passou por nenhum acompanhamento médico, mas acha que tem. Isso daí pra ele justifica o comportamento completamente infantil na sala de aula dele. É por isso que eu não costumo dar diagnóstico, entendeu? Porque as pessoas se agarram a um rótulo. Se eu falar, você tem TDAH, qualquer coisa vai ser Aí assim, eu tenho não uma prestei atenção por desculpa. isso. É igual signo. Ai, É que eu sou de Capricórnio. É. Por isso que eu sou sem educação, por isso que eu não obedeço meus pais, por isso Isso. que eu sou surtada, porque eu sou de Capricórnio. Nem sei, porque eu não entendi signo. Mas enfim, Isso. Então né, pode ter uma isso. doença até grave, muitas vezes. Tenho pessoas ali, adolescentes que têm bipolaridade, por exemplo, mas eu nunca vou falar que eles não vão ser capazes de fazer algo. Eu sempre vou olhar para eles e falar, você é uma pessoa normal e você vai ter que precisar se conhecer assim como eu preciso me conhecer para saber lidar com as suas dificuldades. E eu não vou nunca virar e falar assim, olha, você não vai ter capacidade disso ou daquilo, porque existem alguns profissionais, psiquiatras, etc., que muitas vezes são um pouco insensíveis e falam determinadas coisas que não deveriam ser faladas. Mas, por exemplo, a pessoa que é bipolar, como você disse, ela consegue saber, tipo, hoje eu tô modo triste, amanhã eu vou estar modo feliz ou não. Tipo, é algo que ela nem sente. Não é uma coisa assim, né? Não é essa alteração Modo de humor. triste. Modo triste. Vou apertar o botão. Hoje eu tô triste. Escolhi tá vamos triste. morfar. Não. Tipo, a gente tem essa visão da bipolaridade como sendo uma pessoa que tá triste hoje, amanhã ela acorda super feliz ou depois ela não olha na sua cara. Mas não, isso daí é alteração de humor. Isso aí você pode ter, eu posso ter, mas não. A bipolaridade é muito mais séria que isso, na verdade. Ela tem dois polos. A pessoa transita de uma depressão severa, de idealização suicida até mesmo, Nossa. para um polo de mania, que a gente chama, que é a fase de mania, que é onde ela fica totalmente eufórica. Então, nessa fase de mania, é aquela pessoa que ela gasta mais do que tem, ela não presta atenção no que está fazendo, a pessoa ela pode trair, ela pode usar drogas, ela fica totalmente vulnerável. Ela não presta atenção, ela perde a trava de senso de responsabilidade, senso comum. Então, ela fala o que quer, etc. Então, essa pessoa só sabe que ela vai transitar para uma fase ou outra se ela já tiver um diagnóstico e tiver acompanhamento terapêutico. Então, quando meus clientes estão comigo e eles têm a bipolaridade, eles conseguem perceber, Cássia, eu estou começando a sentir mais sono do que antes. Então, a gente começa a perceber que está passando por uma fase mais depressiva. A medicação tem que ser ajustada nesse momento para que a pessoa não caia numa depressão severa. A mesma coisa quando ela está indo para a fase de mania. Então, dependendo, ela precisa aumentar algum tipo de medicação ali junto com o psiquiatra para que ela não entre na fase de mania totalmente. Então, ela tem esse autoconhecimento depois do diagnóstico. Sem diagnóstico, sem tratamento terapêutico, a pessoa vive uma vida onde ela não respeita os outros, as pessoas não entendem ela, as pessoas acham que ela é totalmente transtornada, pode cometer suicídio, nesse caso. Bipolaridade é um dos casos que mais tem suicídio também. E porque quando a depressão é muito severa, pode levar a isso. E também se colocar em risco quando está na fase de mania. Então, ela é aquela pessoa que nunca pula de lugar nenhum, quer pular de um penhasco. Entendeu? Ela não tem a trava. Então, é complicado. Mas ela aceita que ela tem duas personalidades. Não é dupla personalidade, Não, É não, ela dupla tem uma personalidade. bipolaridade. Não. Ah. A pessoa ela tem que aceitar o diagnóstico, entendeu? Na verdade, isso daí ele é genético, já não tem cura. O tratamento é para a vida toda.
Então, a pessoa ela precisa tratar a vida toda, ela precisa aceitar, eu tenho que aceitar o que eu sou, o que eu tenho, para que eu possa cuidar de mim. Então, quando ela aceita, ela consegue ter uma vida comum. Pode fazer faculdade, ela pode ter uma família, etc. Com tratamento terapêutico, vai. Tem clientes que estão perfeitamente bem. Ninguém fala que tem. Acho que a questão da aceitação é entender o que você tem e buscar a melhora, claro. Então, buscar ajuda. Acho que o que a gente... Não sei, o que eu tava pensando é, por exemplo, essas pessoas que trazem isso, tipo... Ai, o meu pai sempre fala isso no culto. A minha depressão, a minha ansiedade, a minha diabetes, tipo, um exemplo aleatório. Mas pra se agarrar nisso, porque a pessoa gosta de estar mal, a pessoa gosta de sofrer, ela se acostuma com aquilo. E aí vira uma batalha, né? Não só na mente, mas vira uma batalha espiritual também para que ela saia daquele lugar. E não é à toa que Jesus pergunta... Às vezes eu leio a Bíblia e parece tão óbvio, tipo, Jesus, o que queres que eu te faça? A pessoa tá lá, sei lá, cega, na frente dele, parece tão óbvio, né? Me faz ver. Mas não é óbvio, porque tem gente que não quer sair disso. Então é muito importante, acho que, achar esse equilíbrio, né? De, realmente, tá, eu tenho isso, mas eu não posso continuar assim, porque vai me fazer mal. Perfeito, eu não posso viver é assim. Exatamente isso. É isso que acontece na terapia, na verdade. Então, você vai chegar lá, muitas vezes eu vejo que você tem uma questão que você precisa resolver. Eu não vou apontar para você. Você precisa falar. Aí, quando você fala, a gente começa a trabalhar isso. Então, tipo assim, você pode estar num relacionamento abusivo, entendeu? Sendo oprimida, etc. Mas só a partir do momento que você falar, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda nessa área, é que a gente começa a mexer nessa área. Então, as pessoas precisam admitir a situação, aquilo que lhe faz mal, quais são os seus problemas, doença, para que sejam curadas, senão não tem cura. Também tem que deixar claro que psicólogo não é adivinho, né? Não vai chegar lá e falar. De maneira nenhuma, vocês que nem A pensam bola que de eu vou cristal. adivinhar. Tem gente que fala assim, nossa, vai me analisar. Não vou analisar, Vai gente. chegar lá na frente e falar, ela fica olhando. Vou ela ficar tentar. analisando. Tem algum versículo na Bíblia que fala sobre depressão? Olha, Ou eu não sei exatamente, agora assim de cabeça eu não consigo vir, não tá vindo nenhum versículo em si que fale sobre a depressão. Mas a gente consegue enxergar a depressão, por exemplo, na vida de Elias, onde ele teve altos e baixos, onde ele fugiu diante do medo de ser morto. E a gente percebe a fuga, a gente percebe o sono constante, a falta de vontade de viver, de se alimentar, o desejo da morte. Então, ali a gente consegue perceber vários sintomas depressivos. Agora, se tem algum versículo específico que fale algo assim, não está me vindo à mente agora, mas deve ter. Deve ter, gente. Vou atrás disso. Eu não sei também. Mas acho que o caso de Elias é o Elias que é- melhor representa, né? Até como a importância de reagir a isso também. Eu Exatamente. acho muito bom. Um que eu acho interessante também é o de Jonas. Jonas. A reação de Jonas aos eventos Gente, não, Jonas é surtadaço, né, velho? Nossa, eu leio aquilo e fico, meu Deus do céu. Não, É. eu não quero, eu não acho justo, eu não vou nossa. fazer, eu vou fugir, tipo, e quando ele é Fugir. obrigado a fazer, Daí ele fica... faz, daí não é o que ele queria, daí ele fala, pô, mas trouxe aqui pra fazer isso. Daí ele Nossa. quer que morra. quero morrer Não. então, agora, por ter vindo aqui. Então, você percebe que... Bom, o Jonas estava pensando muito mais nele do que nos outros, Sim. né? Acho que não era nem uma questão de depressão, era uma questão de... Ai, Jonas, ele era muito egoísta, eu acho, gente. Sério, se a gente for Pô, analisar... eu não sei nem se é uma questão de egoísmo, mas, mano, nasce uma planta, aí a planta, tipo, morre, aí o cara, pô, a planta me Mano, mas mata. tudo ele reclama, velho. Ele é muito reclama. desobediente Tudo também, reclama. isso é O irritante. negócio da planta foi mesmo Deus mostrando para ele, viu, eu tenho o poder da vida e da morte. sim. Você não tem poder de nada, não. Se eu falar que a planta vai viver, vai viver. Se vai morrer, vai morrer. Ai, Tipo, meu. vou mostrar para ele que não é assim as coisas. Ele tem que compreender a vontade de Deus e não a dele. Uhum. Eu amo essa história. Então eu quero acho morrer, muito bom. então, Jonas. Eu sei como, então eu quero morrer. Não quero. Leiam Jonas, é muito bom, Leiam. gente. A gente tem, Jonas, tipo, Jonas. 4 capítulos, sei lá. Sim, é sua vida. É simples. Existem relatos de suicídio na Bíblia? A gente pode pegar Judas, por exemplo, né? Que Foi- diante... Relacionado à depressão? Olha, depressão, eu não sei, porque foi muito rápido, né? Ele não teve a... Mas peso na consciência e culpa, tenho É. certeza Com que foi. certeza. Ele viu o que ele fez, né?
Ele condenou um inocente, ele condenou Jesus, próprio Deus, à morte. Que andava com ele, que convivia com ele, que comia com ele. Então, acho que quando caiu a ficha do que ele tinha feito, ele não soube lidar com a culpa. Existem muitos casos de pessoas que vão em consulta psicólogos por culpa, excesso de culpa. Com certeza. Com certeza. É uma das coisas que mais marca as pessoas e podem trazer depressão. Culpa é por não ter sabido lidar com uma situação, por ter errado no passado, por ter traído alguém, por estar escondendo algo. Muitas vezes ninguém nem sabe, mas aquele negócio dentro dela faz com que ela adoeça, porque ela não consegue se perdoar. Sabe uma coisa que eu queria saber, assim? Você comentou de Judas. Ele entregou Jesus e Pedro, ele negou Jesus. Uma coisa que eu penso muito sobre isso é até que ponto tem a ver com como a gente reage. Então, por exemplo, eu passo pela mesma situação que uma pessoa, só que ela reage de uma maneira diferente da minha. Então, por exemplo, eu passo muito bem por isso e para a pessoa aquilo é um peso muito forte e ela pode ficar depressiva por causa daquilo. Até que ponto isso é meio que uma escolha, entre várias aspas, ou é da pessoa mesmo, ou tem a ver com essa predisposição a ela ter, se ela nasce com isso, sabe? Ela pode tanto ter uma predisposição realmente genética, mas não só isso, mas vamos pegar uma pessoa que nasceu num ambiente pobre, entendeu? Que passe necessidade, que os pais não conseguem dar uma boa educação, não estão presentes porque estão sempre trabalhando. Então, essa criança ela precisa, vamos colocar assim, cuidar de si mesma, muitas vezes cuidar dos irmãos que estão ali com ela. Se você pega o contexto de vida, você tem que pegar sociocultural, financeiro, relação com os pais, você começa a enxergar que ela não tem, digamos assim, que habilidade e ferramenta para lidar com aquilo. Então, diferente muitas vezes do que eu ou vocês que tiveram pais ali, que acolheram, que a gente tem educação, etc., não passamos por algumas dificuldades, tem gente que tem pais que são extremamente agressivos, tem gente que tem pais que não são nada presentes, tem gente que passou dificuldade, passou fome, eles não desenvolvem habilidade para lidar com a vida ou com frustração. Ou até mesmo pais que são superprotetores, porque daí criam uma pessoa totalmente dependente. Sim. E essa pessoa não consegue lidar com frustração também, ela pode adoecer. Então, qual que é a questão? O ambiente que você nasceu, as relações que você tem, vão dizer se você vai ser forte ou fraco emocionalmente para lidar com a vida. E isso é uma coisa que dá para aprender, por exemplo, com o tempo, você aprender a lidar com isso. Eu gosto muito, é uma pergunta, tá? Que eu terminei sem entonação, mas é uma pergunta. Eu tenho uma pregação do meu pai que eu gosto muito, que ele... Acho que vocês vão lembrar, porque ficou muito marcado na minha cabeça. Que ele conta a história da vida dele a partir de duas maneiras. Então, ele enxergando de um lado, meus pais se separaram, minha mãe me abandonava na escola quando eu tinha meses. E ele contando, minha mãe trabalhava, ela se esforçava muito para poder me dar um bom estudo. Então, ela me colocava na creche desde cedo, eu tive que ficar lá. E... sabe, essas coisas, tipo, a maneira é diferente. Só que, então, assim, isso inteiramente é uma escolha. Ou eu posso aprender, por exemplo, eu não tenho um histórico, tipo, o que tá à minha volta não tá tão favorável, mas eu consigo aprender a me dar bem nisso. Eu creio que Jesus, ele pode mudar isso na vida das pessoas. Mas na sua área, assim, tipo, na psicologia mesmo, Você entende o que eu quero dizer, gente? Eu sou muito confusa. Mas na sua área, tem como ajeitar isso? Tipo, a pessoa realmente mudar a cabeça? Porque eu sei que o encontro com Jesus, muitas vezes, ele abre a nossa mente por inteiro e a gente vai lidando com isso aos poucos, lógico, e a gente vai sendo curado. Mas na sua área, é possível também, assim? Sim. Na verdade, é necessário. Porque se não tiver uma mudança de pensamento, mudança de crenças, porque as crenças são coisas que a gente carrega desde sempre, dos nossos pais, a gente acredita. Se a gente não tiver essa mudança, a gente repete o mesmo padrão. Então, eu tenho maneiras de olhar para a vida, mas tem vezes que eu não tenho habilidade para olhar de outra maneira. Eu conheci a cor preta.
E eu sei que isso aqui é preto. E um dia me apresentam um verde, mas ninguém fala que aquilo é verde e que aquela cor é verde, que verde é uma cor alegre, etc. Alguém precisa falar para mim, olha, não tem só o preto na vida. Existe o verde. Entendeu? Não aconteceu isso com você, mas aconteceu isso de bom. Porque a pessoa está tão acostumada a olhar para o lado ruim, negativo, que precisa de muitas vezes que alguém direcione ela, vamos olhar por esse lado, por esse ângulo. E eu brinco muito na sessão, que tipo assim, aonde você está aí me vendo, você tem um campo de visão diferente do meu. Você vê coisas aqui atrás de mim que eu não estou vendo. Sim. E no seu lugar aí, eu veria coisas que você não está vendo. A gente precisa fazer uma troca. Então, tem vezes que eu preciso colocar a pessoa no outro lugar, no outro ponto de visão da vida dela, para ela ver outra perspectiva. Se ela não vê isso, ela não consegue sair da situação. E tem vezes que a pessoa pega aquilo ali, então, eu tô com esse problema, isso aqui. O resto morreu. Tá tudo bem no restante, mas isso aqui. Enquanto eu não pegar e a pessoa aprender a lidar com aquilo ali e falar, olha, não tem só isso, tem isso, tudo nessa volta. Ela não vai conseguir largar aquela situação. Entendi. Como que eu consigo... Não eu. Como conseguir permanecer na fé enquanto você está com depressão? Isso afeta de alguma maneira? A depressão vai te afetar espiritualmente? Assim? Afeta. Porque o depressivo, ele é melancólico, ele vê tudo pela vertente negativa. Ele vai achar que Deus está contra ele não vai ter força para caminhar, porque tem uma batalha espiritual também por trás, né? Principalmente se você é cristão e você tem depressão, vai ter uma batalha espiritual por trás. Se vocês pegarem até meu caso, lá com 13 anos de idade, quando eu saí da igreja, eu precisava de Deus, na verdade, para me curar. O que eu fiz? Eu me afastei. Você procura o pior. Então, quando você está ruim, eu só vejo que se eu estou vendo preto na minha vida, eu vou buscar tudo que é preto e vou me identificar com aquilo. Então, eu acabo saindo, muitas vezes, dos caminhos de Deus. E isso só piora. Então, tem vezes que se a gente vê uma pessoa assim à nossa volta, a gente tem que tentar mostrar para ela o outro lado. Tentar trazer ela para o outro lado, para o lado claro da vida. Porque ela não consegue enxergar. De verdade. É uma cegueira espiritual, uma cegueira física, a depressão. Se você perguntar para a pessoa o que é que você enxerga, ele fala assim, nada. Um buraco, vazio. Não vejo fundo. Não vai parar nunca. A pessoa se vê desse jeito. E você tem que começar a colocar uma corda lá dentro e puxar ela do buraco, porque senão... Então, é complicado. É bem complicado. Quando as pessoas têm essa doença, o que eu devo fazer para ajudar? Tipo, ansiedade, estresse, ou depressão? O que eu devo agir? Como eu devo agir? Eu acho que estar perto de uma pessoa, se mostrar presente, que você se importa, conversar, perguntar, acolher, muitas vezes só escutá-la ou estar próximo é muito importante. Porque essas pessoas já se sentem sozinhas, elas sentem que nem merecem atenção, que nem merecem mais amor, elas estão num momento de desamor. E ter alguém do lado para acolher é muito importante. Então, muitas vezes, estar ao lado de alguém já é o suficiente para não cometer um suicídio. Porque no momento que essa pessoa vê que ela está totalmente sozinha, porque os amigos muitas vezes tentam uma vez, sai de casa, coisa e tal, não quer sair, largam. E é aí que a pessoa realmente tem uma prova maior de que realmente minha vida não vale a pena. Então, não abandone as pessoas, entendeu? Muitas vezes uma pessoa, por mais que ela esteja saindo de cena, ela está se afastando, ela está em sofrimento. E ela não consegue lutar contra aquilo. Então, a gente que tem um pouco mais de consciência, a gente precisa ficar próximo. Então, ficar próximo, orientar, pedir para procurar ajuda, conversar com os pais dessa pessoa sobre o que está acontecendo, tentar mostrar, é o mais importante. E como que eu faço? O que eu devo evitar, tipo, de fazer, por exemplo, alguma coisa que eu não posso fazer que isso pode influenciar, tipo, a piorar? Julgá-la. E, tipo, dependendo dos conselhos que a gente tenta dar. Porque naquele momento, que nem eu falei, se a pessoa não consegue enxergar cor na vida, tá tudo preto, muitas vezes eu tento mostrar, tipo assim, mas sua vida é feliz, viu? Você não enxerga, sua vida tudo dá certo, é só essa área, coisa e tal. E muitas vezes esse negócio de querer ajudar dessa maneira, na verdade, não ajuda, piora. Daí a pessoa fala assim, nossa, realmente minha vida é uma caca, porque nem isso eu consigo fazer. Nem o bom eu consigo enxergar. E daí a pessoa piora mais ainda. Então, a crítica, julgamento, se você quiser, você sai disso a qualquer momento, só depende de você. A pessoa não consegue ficar nem de pé, como só depende dela, entendeu? Ela não consegue enxergar isso. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado com esse julgamento. Ok. O meio em que eu convivo, as pessoas que eu convivo, pode influenciar eu ter depressão, por exemplo? Com certeza. Então, se você está num lar desestruturado, pais que brigam, pais agressivos, etc., isso com certeza vai influenciar a gente a ter depressão.
e eu tinha até uma dúvida, é mais pessoal. Eu tenho muitas pessoas que têm depressão. Isso vai me influenciar também? Eu conviver muito com eles, ver muito relato, ou algo do tipo? Isso só vai te influenciar se você permitir que isso te influencie, né? Então, se você perceber que conviver com essas pessoas tá te fazendo mal, tá fazendo você pensar por lado negativo também, daí talvez você precise se afastar. Agora, se você percebe que elas têm depressão, mas você continua bem, você tá ali para levantá-las, tudo bem. Você tem que perceber o que pende. Lógico que o ambiente que a gente está nos contamina. Agora, se você perceber que está começando a contaminar, tem que tomar um pouco de cuidado. E o que pode tendenciar, tipo, as causas de depressão? Tipo, quais são os motivos que pode dar tensão? Existe? Não tensão. Não sei, não Quais sei são- o que o que você pode Ajudar a acontecer, ajudar a ter depressão. Tipo, quais são? são situações que nem relacionamento com os pais, entendeu? Falta de um dos pais também acaba contribuindo. Depende do contexto familiar. Se é uma família muito desestruturada, agressiva, a pobreza pode influenciar, falta de amparo na infância. A gente consegue perceber situações como desemprego, entendeu? Passar fome, abandono, perda de alguém querido, um relacionamento. Então, são várias coisas que podem desencadear a depressão, entendeu? Então, várias situações podem desencadear. De certa forma, a gente pode dizer que a depressão, ela não é, entre aspas, causada pela causa, mas sim causada pela reação. Peraí, vamos lá. A depressão não é causada... O que desencadeia esse processo não é necessariamente a causa da ação. Então, por exemplo, perda de um ente querido, mas sim a reação como a eu lido com isso. Exato. Então, depende do como eu lido com isso. É normal eu perder alguém e eu ter um tempo de luto. Isso é comum. A questão é o quanto que eu vou carregar esse luto. Porque se essa tristeza não vai embora, ela não passa, eu fico numa melancolia, eu vejo que a vida não tem sentido, aí o negócio fica um pouco mais pesado e pode virar uma depressão. Então, é a maneira que você lida com as situações da vida vai dizer se você vai desenvolver ou não. E depressão pode acontecer com qualquer um? Ou tipo, tem pessoas que são mais frágeis a tais coisas? Ou tipo, pode acontecer a qualquer um? É em uma qualquer dúvida momento? pessoal. Esse negócio aí de cabeça fraca, cabeça forte. O que seria uma cabeça fraca e uma cabeça forte? Deixa eu tentar entender qual foi sua pergunta. Putz, e agora? Como explicar? Terapia é isso, viu, gente? eu acho Vocês que trazem coisa, eu questiono. Eu preciso saber como que é o seu ponto de vista. Eu acho que é aquilo, quando você consegue enxergar já na pessoa pontos que ela lida diferente. É porque é ruim, a gente analisa as pessoas a partir da gente, Do né? nosso olhar por nós, exato. Mas, por Fernanda exemplo, é uma psicóloga. coisa muito... Gente, ó, isso é uma coisa que eu preciso muito melhorar. Porque tem coisas pra mim que são tão óbvias que quando... E eu sei que isso acontece, tipo, com outras pessoas pensando isso de mim. Mas às vezes eu falo, cara, isso é tão fácil de resolver. Sabe, pra que fazer uma novela pra resolver uma coisa tão simples? Então, eu olho a partir de mim, né? De como eu reajo a isso. Até me perdi no que era essa questão. Cabeça Era fraca, cabeça de- forte. Então, sei lá. Pra mim, uma pessoa que se dói com qualquer coisinha, Eu acho que é mais essa área sabe? aí. Tipo, a pessoa que ela é mais frágil, de uma maneira Parece geral, que ela é mais assim. influenciada pelas coisas que vão acontecendo do que outras pessoas, sabe? Que você coloca na mesma situação, mas conseguem passar e de repente você acha que isso daí nem aconteceu na vida dela. Sim, mas é pelo contexto, entendeu? Porque muitas vezes, vamos colocar, eu tenho pessoas ali, adolescentes, por exemplo, que os pais super protegeram. Então, tipo, não pode acontecer nada de errado. Sabe aquela situação que seu pai, ele falou aqui no culto ainda, inclusive, da mãe virar para a criança e falar assim, olha, se você está com medo é o suficiente para você não ir fazer isso? Sim. Então, quando a gente pega situações Esses assim... pais que estraga as crianças, velho, pelo amor de Deus. Sim, é por isso que eu parei de atender crianças. Eu falei, eu preciso trabalhar os pais. Não, é Meu verdade. Nossa. É verdade. O problema não é em si a criança, é a criação. Então, quando a gente pega pais super protetores, não precisa passar por isso, tadinho, ele tem vergonha, coisa e tal,
É lógico que eu vou me tornar frágil. Um dia vão falar pra mim assim, ó, vamos lá fazer o podcast? Pelo amor de Deus, vão me julgar, o que vão pensar de mim, eu não sei como é que vai ser. Eu não enfrentei isso na minha infância, então eu não tenho ferramenta para isso. Pensa que cada pessoa em si, os nossos pais, a bagagem, o aprendizado ali, etc., nos dá uma caixa de ferramenta. Então, a Fernanda, ela tem a chave de fenda, ela tem o martelo, ela tem os parafusos, etc. Eu só tenho a chave de fenda. Eu não tenho, ninguém me ensinou que eu tenho que ter o martelo e ninguém me ensinou a martelar. Então, tipo, por mais que ela fale, é martelar, eu vou falar assim, martelar o quê? Como que eu faço isso? Eu não sei, eu nunca aprendi isso. Então, digamos assim, cabeça fraca e cabeça forte, se falam de pessoas assim, mas, na verdade, o que é cabeça fraca e forte? Tem vezes que tem cabeça fraca tem cabeça mais forte que quem fala que tem. Existem, tipo, diferentes de depressão, por exemplo? Não vou dar nomes de depressão, depressão assim, falar aquela depressão cortil, não sei, existe? Sim. Ansiedade. Existem. A depressão tem níveis, entendeu? Tem depressão de N maneiras, depressão pós-parto, depressão foge tudo na mente, gente, quando a gente vai falar agora, vocês cortam essa parte. Pode deixar. Não, tem depressão pós-parto, tem depressão por traumas vividos, depressão por luto. Se você pegar o CID, na verdade, você vai ver um monte de tipo de depressão, entendeu? Que pode causar. E tem um monte de nome. Ah, nossa, o Cid, eu pensava que era da Era do Gelo. Não, Analise o CID da Era do Gelo, você vai ver vários tipos. Não, vai ter um monte de tipo de depressão. Só que o que a gente tenta analisar em si é o grau que a depressão tá. Ali, como psicólogo, ao menos, eu tento olhar para a situação, ver a causa da depressão, mas ver como é que tá esse nível de depressão. Essa coisa da depressão pós-parto que você falou, como é que funciona? Eu sempre fico tipo... É complicação já desde a gravidez? Como que é? Depende muito, porque muitas vezes uma pessoa engravida sem querer ter filho. Então, ela já tem uma questão ali emocional para resolver. Quando a mãe ela está gerando essa criança, etc., hormonalmente tem um monte de coisa trabalhando, que começa a hormônios ficarem altos, outros menores e tudo mais. Isso causa uma desestabilidade muito grande emocional. Você pode ver que uma grávida não tem hora que ela perde o controle. Ou depois que tem o filho também, tipo, ela fica um pouco surtada, né? E existe uma fase depois do parto em si, que essa fase ela é crucial, que ela pode desenvolver uma depressão ou não. Ela pode muitas vezes ter o bebê e super acolher o bebê e aceitar o bebê, como ela pode rejeitar. Só que nesse momento a mãe também, por mais que ela naquele momento ela fica, ai, não quero, etc., sente culpa, aí sente a culpa, etc. O negócio só aumenta, gente. Então começa aí, a depressão pós-parto vem disso, de toda essa questão hormonal, que também altera ali. Tem a questão também de saber se essa criança foi concebida por vontade ou não. Muitas vezes engravidou numa situação que nem vai conviver com o pai da criança. Então, isso pode causar uma depressão pós-parto e pode ser levada a anos de vida. Anos. Meu Deus. Nossa, tem que cuidar dessa criança também quando ela crescer, né? Porque pode gerar uma culpa na criança. Então, Na minha verdade, mãe teve isso porque eu nasci, não era pra eu ter nascido. Sim, a criança, na verdade, desde o ventre da mãe, ela já sabe se ela é rejeitada. Então, Nossa. o que acontece? Falar não, né? Se essa criança, muitas vezes nasceu, a mãe aceitou a criança, acolheu tudo, mas essa criança sentiu todas as emoções de rejeição já dentro do ventre. Então, já dentro desse contexto, ela tem predisposição para ter depressão, entendeu? Ela já sofreu a rejeição, ela já sofreu o abandono. Então, desde o ventre, precisa ser cuidado. Tomar cuidado com o que a gente fala, com as emoções que a gente tem, porque isso pode influenciar na criança. O quanto dos nossos pensamentos pode influenciar nessas doenças? Tudo. Muito. Eu gosto de uma frase que fala que a nossa vida se move na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Muito bom, é isso mesmo. Então, você alimenta, você tem que entender que, tipo assim, pensamento é alimento. Se você quer alimentar algo bom na sua vida, seus pensamentos têm que estar para aquele lado, para algo positivos, para ver o lado positivo da vida, ver as coisas que estão dando certo. Se você alimentar algo ruim, algum medo, alguma coisa vai dar errada, etc., isso vai contribuir também para o mal. Então, é o seu pensamento, onde você coloca ele, onde está o seu foco, onde está a sua visão, diz muito sobre aonde você vai chegar.
a gente falou tipo, da pessoa falar que tem, mas tem problema a pessoa negar que tem. Muito. Porque dela não busca tratamento. Então tem gente que realmente tem um problema, mas ela nega que tem. Ela não busca tratamento, ela fica sofrendo uma vida toda. E tipo, ela fala, não tenho, isso aqui é frescura, não é. Ela não vai avaliar como frescura. Ela vai, tipo, trazer isso como aquela bagagem de melancolia, de carregar aquilo pra vida, sabe? Aquela pessoa que carrega aquela pedra assim, ó. Ai, é meu. Eu preciso. Ai, é isso aqui. Mas é por causa do meu pai. Foi porque aconteceu comigo lá na infância. É porque é o meu marido. Então, tipo, a pessoa carrega e quer jogar a culpa no outro. outro. Enquanto ela não admitir que o problema tá nela, ela vai carregar o problema. Ai, mas aí é duro também. Complicado, né, mano? É aquele negócio, você pode ter batido em mim, mas eu tenho responsabilidade sobre a reação que eu vou ter e o Sim. pensamento que eu vou ter em relação a isso. Entendeu? Então- Como é que eu vou receber isso? Eu tenho que aceitar que eu tenho e me tratar. Com certeza. Mas eu também não posso achar que eu tenho sem. Tipo, Sem ter. sem ter. É. E daí eu não posso negar o que eu tenho. A questão é, sentiu? Vai no psicólogo Procura pra ajuda entender. profissional. Procura ajuda. É, porque tem gente que é aquela história, né? Tipo, o cara lê, tipo assim, a vida inteira, só que ele não vai no oftalmo pra ver se ele tem problema de visão ou É. não. É. Que, normalmente as pessoas chegam lá, ninguém chega falando assim, olha, eu tenho algo. Chega lá, por exemplo, assim, já chegou, tipo, grávidas lá, etc. Tô vivendo uma situação assim, assado, muitas vezes não queriam um bebê. Uhum. Tô vivendo uma situação assim, assado, me sinto culpada, me sinto mal. Aí você começa a trabalhar com a pessoa, você começa a perceber que ela tem todos os sintomas depressivos. Aí o que acontece? Eu faço o encaminhamento, entendeu? Olha, você tá muito melancólico, você tá muito triste, isso daqui não tá te fazendo feliz, você tá carregando um fardo que você não precisa carregar sozinha. Vamos passar para o médico? Daí a pessoa vai para um médico, onde ela trata os sintomas dela para que a gente consiga lidar na terapia. Porque senão a terapia acaba não funcionando, a pessoa não consegue escutar. Ela não consegue ver o branco, tá só preto, entendeu? Então nem a terapia, dependendo do grau da depressão ou da doença, nem a terapia consegue tirar a pessoa disso. Daí eu preciso da ajuda do psiquiatra. Existe uma idade média que acontece, tipo, mais relatos, mais. Não sei. Nossa. É. Não, Fale, manda bala. é que assim, tipo, eu vejo muito, por estar no meio educacional, o quanto isso daí tá afetando muito mais os jovens, assim, do que... Principalmente, às vezes eu olho sobre casos de suicídio no Japão, porque jovem não consegue passar em vestibular, e eles têm toda uma questão No de Brasil é honra, quase isso. e eles se consideram vergonha da família, e Se for parar para pensar, a puberdade em si também, perceba, igual na gravidez, tem toda a questão hormonal que pode desencadear uma depressão, algo do tipo, pós-parto, a nossa puberdade, a adolescência também. As meninas têm mais tendência do que os meninos, porque a gente tem uma mudança hormonal muito grande, entendeu? De várias coisas, o nosso corpo muda muito. A menina em si, ela passa por mais dificuldade e trauma do que o menino. A gente sabe, a gente é mais vulnerável a sofrer N coisas. Então, a gente tem uma tendência nessa época da adolescência de desenvolver depressão. A gente sempre, se for parar para pensar, todo mundo passou pela adolescência uma fase melancólica. Pode ser que não se estou errada, ou sou só eu, gente. A gente passou por algo negativo, melancólico, mas a gente não desenvolveu. Entendeu? A depressão. Graças a Deus. Mas passamos por algum momento que a gente fala, não sou suficiente, parece que nada dá certo pra mim, minhas amigas são mais interessantes do que eu não sou bom em nada. Todo mundo passa por isso. A questão é como você vai lidar isso no dia a dia, depois que sair dessa fase, se você vai carregar isso pra vida ou não. Existe bastante velho que vai em consulta? Idosos. Bastante velho. Então, Eu gostei da correção, né? Idosos. olha, é raro, viu? É raro idoso passar por consulta, porque um idoso já viveu muita coisa já. Ele não consegue enxergar mudança e, na verdade, é difícil para a gente trabalhar com o idoso também e fazer com que ele ressignifique a vida dele depois de idoso. Né? Tanto tempo acreditando numa coisa, enxergando a vida de uma maneira. Imagina você querer mudar. É, É que eu vejo, tipo, Difícil, vários idosos. Eu não- precisando de terapia? Sim. Não, que eles falam, tipo, eu quero morrer. Não sei, já deu Nossa, merda, eu quero morrer. Nossa, que velho que você anda Recomendo. Mas é um conversando. monte. Porque os velhos que eu conheço não falam isso. Tipo, já vivi Os muito, eu quero velho. morrer. geralmente eles arrumam cachorros pra ajudar isso daí. Nossa.
Idosos. mano. Não é, porque são questões, então lá no passado viveu alguma coisa, não ressignificou uma vida toda, não tratou. Quando a gente chega numa fase, na nossa idade mais avançada, gente, o que você vai fazer? Você só tem remoer. Você perdeu habilidades que você tinha, você não trabalha mais, tudo que você tinha que viver, você já viveu. O que você faz? Rumina. E essa ruminação acaba causando isso. Suicídios, na verdade, bastante casos de suicídio é com idoso. É com idoso, porque o idoso já não Nossa. consegue mais se ressignificar. Se você parar para pensar, muito idoso se enforca, acontece alguma coisa, se joga na frente de um carro, Remédio, né? remédio, Nossa, entendeu? gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Acho que não, mas Fala fala aí. alto. Fala alto. Eu vi na Suíça, tipo, uma pesquisa que a maioria dos idosos estavam se matando porque, tipo, eles não tinham nada pra fazer, tá ligado? Eles, tipo, atingiram tudo que tinha que atingir. Exato. Não, pensou? Que Chegar a um louco. ponto desse? Nossa, muito doido isso, né, gente? Exatamente. Doido não que a pessoa é doida, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Você tem que pensar que, Uma por coisa exemplo, o que faz a vida ter diferente. sentido é eu querer realizar as coisas, eu ter sonhos e ter objetivo. Se depois que eu já fiz tudo isso, ou eu não fiz, e eu cheguei numa idade que eu não posso mais fazer, eu não tenho mais como ressignificar. Então, a pessoa, se ela não tem um acompanhamento, porque muitas vezes o terapeuta não vai fazer ela mudar de mente, mas ele acolhe, ele está ali para escutar, para amparar, faz uma atividade ou outra, porque a gente faz atividades lá, tenta trazer pensamentos positivos, a gente pode dar alguma tarefa de casa, e a pessoa fica bem, entendeu? Ela consegue se manter, mas sem acompanhamento nenhum. O que tá acontecendo aqui, gente? É o idoso idosos idoso ainda. idoso. É os Idosos. idosos. Ah, tá Nossa, certo. doido. Tem alguma pergunta? Ah, não sei se seria pergunta, mas. Tipo, a experiência que eu tenho, assim, nessa parte indo pro idoso. Idosos. Indo pros idosos. Não, tipo, tá certo falar idoso. Assim é a palavra, mano. Que engraçado. Tem até um nome, eu acho, mas eu não vou lembrar. É um Pessoas caso de idade vocal alta. especial. Não. Ah, tá. Que, tipo, eles acabam quase que vivendo à base do Rivotril, sabe? Você tem que pensar. Meu Deus, sabia. Vamos lá. Jesus. Eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho uma pessoa que ela tá doente emocionalmente, então ela tem depressão, ou ela tem crise de ansiedade, etc. Ela nunca tratou o problema, ela tratou o sintoma. Então ela vai viver a base de Rivotril a vida toda. Porque se tirar o Rivotril, o sintoma aparece. Tira Entendeu? só... A pessoa só vai viver de sintoma. boa, mas o problema não foi resolveu. resolvido. É a terapia que entra para resolver o problema, Entendi. entendeu? É aí que a gente entra. É complicado, mas é possível. Agora, sem a terapia, a pessoa ela vive à base do remédio. Dificilmente as pessoas conseguem... Lógico, se for mais jovem, etc., que nem eu era, a medicação ela muitas vezes é o suficiente para a gente sair. Mas se eu estou numa situação onde eu tive uma perda muito grande e só tomo o remédio, nem sempre eu saio do remédio. Tem vezes que eu carrego para a vida toda. Uhum. E pode acabar viciando no remédio e acabar não fazer mais efeito ou não tem? Porque eu sei que O tem. organismo acostuma. Ah, tá. O organismo acostuma. Então, tipo, vira e mexe, o médico tem que mexer na dosagem ou mudar a medicação com o tempo, porque o organismo vai acostumando. E muitas vezes, não só o organismo acostuma, como aumenta o sintoma. Então, daí precisa aumentar a dosagem. Acontece também, tipo, medo de abandono da medicação, sabe? Tipo, Sim. nem tenta abandonar porque acha que vai... Ou... Sim, porque virou muleta, né? Então, tipo assim, eu sei que com a medicação eu não tenho sintoma. Sem a medicação eu não fico. Então, eu nem tento tirar a medicação. Ainda bem que não tenta, porque vai dar ruim. Mas eu também não busco. Se não busca a terapia, não tem o que fazer, entendeu? Aí você vira escravo da medicação. Tem gente que fala, eu preciso do meu remédio. Mas tentou em algum momento fazer um tratamento para sair do remédio? Não. Acho Não. que, tipo, não sei, posso estar falando besteira, mas acho que indutor de sono é um negócio bem... Péssimo. É. O quem? Porque... Não, indutor de sono, porque Ah, as indutor. pessoas, sabe, tipo... Entendi, é, doutor. Eu também, doutor Não. de Depois sono. meu cérebro processou a Não, informação. porque você tá, tipo, vivendo um momento, não sei, você não consegue dormir, daí você procura uma ajuda, alguém indica o receita indutor de sono, e daí você não... Você só consegue dormir com indutor de sono.
Você quer, é assim, eu não ligo que meus clientes precisem de tratamento psiquiátrico e remédios para tratar depressão e ansiedade. Mas quando o médico coloca indutor de sono, aí ele compra uma briga comigo. Porque, ok, o indutor de sono ele pode ser tomado, se necessário, mas com cautela. Porque aquilo que a medicação psiquiátrica não vicia, o indutor vicia. E os efeitos dele podem ser variados. Entendeu? A pessoa pode virar sonâmbula, ela pode levantar dormindo. Na verdade, ele dopa. Só que a sensação realmente é de estar drogado. Então, é gostoso. Então, as pessoas começam a tomar e não saem do indutor de sono pela sensação gostosa. E aí eu tenho um problema na clínica, porque eu tenho uma pessoa que tem uma ansiedade somente, precisava tratar a ansiedade, vai no médico, ele coloca o indutor de sono, eu falo, a pessoa chega pra mim, colocou, fala, toma com cautela, não toma sempre, não pode. Mas se toma uma vez é bom, se toma duas é bom. Quando eu vejo meus clientes estão viciados, aí eu tenho um problema. É droga, né? É Vira aquilo uma- do é droga. veneno, o quanto que vai... É droga. O quanto que vai te matar ou te beneficiar por causa Exatamente. Então, o indutor de sono é um problema. Tudo que é calmante é problema. O remédio em si psiquiátrico não é um problema, entendeu? Por mais que cause uma dependência, causa muito mais psíquica do que física. Você consegue sair do remédio, entendeu? Com cautela. Tudo que entra, sai, mas sai com cautela. Você não tira do nada. Porque se eu parar... A Fê tá tomando, por exemplo, qualquer tipo de remédio, tá ali com a serotonina, tá tudo em ordem, etc. Eu falo, você pode parar, do nada. O organismo dela não sabe o que tem que produzir. A serotonina. Ele não está preparado para isso, então ele para a produção. Então, tipo, ela estava super bem da depressão, ela piora 10 mil vezes. Nossa. Então, a medicação ela tem que ser tirada aos poucos, entendeu? Então, ela está tomando uma certa miligrama, a gente vai baixando para o organismo dela falar, olha, eu tenho que produzir. Aí você vai baixando até tirar. Aí o organismo dela já se adaptou e ele passa a produzir sozinho. Então vai passando por etapas. Tipo, tá ruim, a depressão deve ficar ruinzinho, regular, bom, bonzão. Sim, sim. Porque qual que é a questão? Junto com no mínimo, para tratar uma depressão são 6 meses, mas normalmente é 1 ano para eficácia mesmo. Então, vamos colocar aqui dentro de 1 ano, com terapia e com acompanhamento psiquiátrico, a pessoa vai entrar na medicação se necessário, mas ela tem que, até o final desse 1 ano, já estar pensando em sair. O médico vai direcionando, lógico. Se eu vejo que a pessoa não está bem ainda, você não vai mexer na medicação. Mas se a pessoa já está bem, está caminhando pelas próprias pernas, já mudou comportamento, mudou pensamento, feliz, entendeu? Aí a dedicação vai saindo de cena até parar. Bom, tem alguma pergunta? Eu acho que é interessante dar uma analisada em caso de jovem, assim, porque jovem além de ser esse mix de emoções, hoje em dia tem muita pressão, principalmente pelo vestibular, porque não só passei, como vejo jovens passando por isso, e não vou dizer que eles desenvolvem casos depressivos ou nada disso por isso, mas como é que você lida com esse nível de pressão? Não faz faculdade, brincadeira. Essa pressão Brincadeira, de, gente, de faça. alcançar algo, de passar no vestibular, etc. As pessoas, na verdade, elas se cobram demais atualmente. A gente vê que parece que você tem que ser alguém. E antigamente, a gente não tinha que sair da escola, necessariamente, os nossos pais, os nossos avós, com uma profissão. Era uma coisa muito mais manual. Hoje em dia, você precisa sair sendo alguém. Parece que se você não sair da escola e passar num vestibular para ser alguém, você... Isso é muito absurdo. Tipo, eu sou muito nova. Eu não sei nem escolher meu lanche no McDonald's. Não, no Mac eu tenho certo. No Burger King, sei lá. tipo, Magnífico. vai ter pessoas que já têm alguma coisa ali que nasceu dentro dela, muitas vezes tem um dom, tem alguém na família, entendeu? Então ela já sabe o que é. Mas nem sempre a gente vai saber o que é. E essa pressão, na verdade, com escolha do que fazer, ou o vestibular em si, a pressão toda de estudo, pode causar principalmente ansiedade. Entendeu? É onde eles ficam muito ansiosos, eles não querem dormir, eles estudam demais, se culpam demais, se cobram demais. Geralmente, eu vejo muito, até o pastor Cris comentou isso para tomar cuidado sobre isso, os jovens apelando para extremos. Então, ou o jovem se mata de estudar, não dorme, não come, não fala com ninguém, só estuda, ou ele simplesmente resolve largar completamente e ele nem faz prova, sabe? Só entrega um negocinho em branco, ó. Todo extremo Minha faz mal. vontade, entendeu? brincadeira. É aquele negócio, se Vou você super estuda... bem. 10 em Muitas física vezes, bem. se a gente estuda pra caramba pra querer passar no vestibular, eu me desgasto demais. E isso daí, ao invés de ser uma coisa boa, é punitiva. Então, eu começo a me afastar disso. Então, eu paro com tudo, entendeu?
nada que em excesso faz bem. Eu preciso estudar, mas eu preciso ter tempo de descanso, preciso ter lazer e tudo mais. Todas as pessoas que pegam e estudam loucamente podem desenvolver uma síndrome ali. E eu tenho clientes que, tipo, hoje em dia estão em medicina, mas estão com a ansiedade lá no pico. Então, Medicina é algo medicina é difícil passar. Temos clientes que passaram em medicina, então... difícil pagar também a medicina. Se passasse, fosse fácil. O pior é se Então, você não tiver que pagar, daí você tem que estudar muito mais, você se mata. Então você leva de 3 a 4 anos de estudo para conseguir passar no vestibular. Rapaz. A Imagina. não ser que você seja o Sabino. Aí já é muito bom, né? Meu histórico não tá falando tanto assim por mim. Bom, alguém tem mais algum? Eu acho que é isso. A Tem nossa mais plateia, a plateia produtor. Queríamos agradecer ao Lipe e à Sô que estão nos bastidores, vendo tudo. Muito obrigada, vocês são incríveis. Amo vocês muito. Agradecemos também a nossa Cássia, Cássia, Sim, por ter muito participado. obrigada por ter vindo aqui com a Obrigado. gente. Foi muito bom, eu amei de verdade. Foi um dos Sim. meus favoritos de gravar. Sim. Gente, A gente literalmente não viu a hora voar. Sim, foi muito. Nossa, passou muito rápido. Passou. não, é assim, gente. Começou a falar de psicologia. E eu amo dá pra esse- sair esse de assunto, tudo aqui, véi. entendeu? Então, tipo, vocês vão ter que cortar muita coisa desse podcast. Não, a gente vai porque senão deixar, a ter gente vai 2 horas deixar e meia. inteiro. Eles que lutem. Porque eu assistiria inteiro. Eu vou assistir, Sim. inclusive. Vou E- assistir bom. Aliás, inteiro. caso você não assistiu ao follow, a Cássia veio no nosso último follow. Entra lá no canal do follow. Talvez você já esteja aqui. Confere. Eu acho que você Eu já acho tá que no você canal. já tá. Talvez, assim, só uma suposição mesmo. Confere aí o nosso culto completo. Confere aí a mensagem que a Cássia trouxe, porque tá espetacular. E não deixe de sempre acompanhar a gente. Se inscreve, curta nossos vídeos, nos acompanhe e os seus dados de profissionais, profissionais, eu não sei se você divide os dois, mas vão estar aí na descrição porque o nosso queridíssimo produtor também vai colocar. E é isso, gente. Produtor. Diretor, editor, tudo. Au. De tudo, é inglês. Muito Uau. obrigado pela Ele é sua bilíngue, né? visualização. E é isso. Obrigada, gente. Até mais. E Até. fiquem de olho, porque logo, logo a segunda temporada do. Eu ia falar do Devoted. Do Follow Podcast tá no ar. Então acompanhe a gente no nosso Insta. Nosso Insta, @FollowNazareno. E é isso. Beijos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.